Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Boss Voice. Hoje eu tenho aqui dois convidados especiais para conversar a respeito de educação, o futuro da educação e como a educação impacta os nossos negócios, o crescimento das nossas empresas. Então, fica aí comigo que você vai gostar bastante desse papo. Para começar essa conversa, eu vou receber aqui o Ricardo Bellino. Ricardo Bellino, ele dispensa apresentações, muita gente conhece ele já, mas se você nunca ouviu falar a respeito do Ricardo, ele tem uma história incrível. Ele é a pessoa que convenceu o Trump a fazer negócio quando ainda era um menino, né? Bem novinho. Ele vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Ele trabalhou com agências enormes no Brasil, trouxe modelos incríveis que a gente conhece, que a gente convive hoje. E ele é conhecido como um empreendedor serial e um acelerador de pessoas. Para começar, obrigada pela presença, bem-vindo, Bellino. Queria que você explicasse o que é um empreendedor serial para quem não sabe e o que é um acelerador de pessoas. Obrigado a você, é um prazer estar aqui fazendo parte desse bate-papo. Prazer é meu. Cumprimentar você por essa iniciativa. Olha, minha trajetória, ela vem, vamos dizer, marcada por uma sucessão, uma série de empreendimentos, né? Eu sempre fui um empreendedor muito inquieto, que nunca aceitou o não como resposta e objeções ou obstáculos que poderiam me impedir de fazer negócios só porque não tinha dinheiro, ou só porque não falava inglês, ou só porque não tinha as redes de relacionamento necessárias. Mas se eu tivesse acreditado nessas três mentiras, de que eu não poderia fazer alguma coisa só porque não tinha essas três pequenas coisas, obviamente as outras não iam nem passar perto de mim, porque eu não ia ter conseguido fazer nada. Então, eu acho que primeiro é essa minha característica de uma pessoa inquieta e que se desafia o tempo todo, que busca romper o paradigma do impossível o tempo todo. Eu sou uma pessoa muito observadora, estou sempre atento a como que um grande problema, com uma grande crise, que uma pandemia pode ser transformada numa grande oportunidade. Esse é o meu exercício permanente de atenção. Só que ao longo dessa minha jornada eu percebi que, bom, obviamente o que já sabemos, você não faz nada sozinho, você precisa de pessoas. E essas pessoas, elas precisam estar corretamente orientadas, motivadas. E motivadas não é ir numa palestra de motivação e sair dali gritando e pulando. Sim. Não, é você estar equilibrado, é você entender que o seu ritmo, a sua velocidade é só sua. E que você não tem que andar na velocidade de todo mundo, porque senão você vira um peixe a mais num cardume. Você precisa encontrar o seu ritmo. E eu aprendi uma coisa na minha verdadeira escola da vida, é que a felicidade precede o sucesso. E quando a gente consegue colocar a felicidade em primeiro lugar, quando a gente entende que a nossa felicidade não pode ser confundida com alegria ou com euforia momentânea, e que a verdadeira felicidade ela só se transforma, ela só acontece, se manifesta quando você consegue transformar a vida de outras pessoas verdadeiramente. E para concluir nessa longa introdução, a educação se tornou uma paixão na minha vida. Mas não é a educação acadêmica, né? Eu sou um dropout. Eu deixei a escola tradicional para empreender na escola da vida. Tanto que o meu grande projeto chama-se Escola da Vida, School of Life. E tem, para mim, uma tríade que hoje eu entendo como fundamental para transformar a mentalidade, criar um upgrade na mentalidade dos empreendedores, que é o seguinte: nós temos que estar preparados e assentarmos que nós precisamos desaprender para reaprender a aprender novamente. Se nós não aceitarmos essa tríade, que a gente tem que esquecer tudo que a gente aprendeu, para reaprender tudo de novo, para a gente poder aprender a aprender de novo. E eu acho que ter essa liberdade, esse desprendimento de que a gente não sabe tudo, que tem muitas coisas que nós temos que aprender, que nós temos que ter atenção e não se iludir, porque você não vai ficar rico rápido, você não vai ficar rico fácil. Não existe uma fórmula mágica que em uma semana você vai ficar milionário. Isso é um engodo, isso é transformar a boa fé das pessoas, né, em pessoas que têm má fé, de tentar induzir as pessoas a esse erro. E eu acho que a nossa responsabilidade, a sua responsabilidade, comunicando e abrindo esse espaço, é de chamar a atenção para que as pessoas não se iludam com empreendedores de palco, com aqueles que nunca empreenderam na vida, nunca assinaram uma carteira de trabalho. E eu gosto de dizer o seguinte: eu sou da linha do fazedorismo e não do empreendedorismo, que já virou uma palavra que já entrou quase que no dicionário daquelas expressões que foram prostituídas pela forma
má aplicada A má utilização, a deturpação. desses adjetivos. Então, enfim, é isso que eu estou aqui para compartilhar e espero poder, enfim, de alguma maneira deixar uma contribuição, uma semente, uma inspiração para aqueles que estão te acompanhando. Muito legal. E, inclusive, é uma das coisas que eu sempre defendo. Para quem não me conhece, eu sou Caroline Calasso, sou especialista em crescimento de empresas, estruturação de negócios. Tenho quase 20 anos nessa praia aí, ajudando empresas. E eu vejo muito isso. O empresário, às vezes, ele entra nessa busca do sucesso como se o sucesso fosse dinheiro. E sucesso é equilíbrio, né? A gente não vai ser feliz quando a gente tiver alcançado o sucesso no nosso negócio. A gente é feliz e por isso a gente alcança sucesso no nosso negócio. E é claro, ninguém é feliz 24 horas por dia, ninguém é alegre 24 horas por dia, porque felicidade, alegria também são sensações, são sentimentos que a gente experimenta de acordo com aquilo que a gente percebe a respeito do mundo, a respeito da gente mesmo. Mas existem caminhos mais seguros que a gente pode trilhar para que a gente possa buscar esse equilíbrio. E eu vejo que o empresário, muitas vezes, ele começa e ele aceita um destino desequilibrado. É como se começar um negócio e começar a empreender fosse como premissa abrir mão da sua vida, abrir mão dos momentos alegres, dos momentos que te dão prazer, para que você possa estabelecer uma empresa de sucesso e construir uma empresa de sucesso. É claro que começar um negócio é árduo, tem uma trilha grande de conhecimento, de aprendizado. Quando você já inicia e já tem bastante desse conhecimento, facilita a sua vida. Mas às vezes você conhece um ofício, mas você não entende de um monte de outras coisas necessárias para empreender, e isso dificulta a sua caminhada. Mas eu sou uma defensora de que a gente tem que ser feliz enquanto a gente empreende e construir uma empresa à prova dos nossos problemas emocionais. Porque não tem empresário que não tenha, né? Tem fase que você está eufórico, com projetos incríveis, super feliz. Tem fase que você está meio chateado, triste ou sobrecarregado. Você mesmo estava... Ontem que você chegou de viagem? Sim. Você estava na Europa, né? Sim. Estava na Europa ontem à noite, de um projeto completamente diferente, hoje já está aqui. Então, tem momentos incríveis da nossa vida e tem momentos ruins que qualquer pessoa passa, independente do tamanho do bolso que a gente tenha como empresário naquele momento. Eu acho que não se trata do tamanho do bolso, mas é de fato, como você disse muito bem, eu acho que é reconhecer que o estado natural do ser humano é a impermanência. Sim. E esses conflitos internos, eles têm que ser entendidos, compreendidos, primeiro sobre a perspectiva individual. Nós somos seres impermanentes. Nós temos efeitos externos que contrapõem, né, e que nos desbalanceiam, que nos desequilibram emocionalmente em algum momento, por alguma razão. E tem outras pessoas que, como nós, porque nós somos seres humanos. Verdade. O que nos faz diferente e tão especiais é que nós somos humanos. E eu acho que hoje a pandemia veio para nos dar uma grande lição. Nós precisamos sair dessa experiência mais humanos. Nós temos que ser mais humanos. E toda a tecnologia maravilhosa, eu tive o prazer de estar agora no coração, né, do maior evento de inovação e empreendedorismo do planeta, que é o Web Summit. O Web Summit, né, incrível. onde tem uma pauta fantástica sobre tudo o que está acontecendo nessa grande revolução, por exemplo, o metaverso, que foi anunciado recentemente pelo Facebook, Sim. e essa experiência imersiva, essa relação interativa. Só que tem que tomar-se muito cuidado para que as pessoas não se esqueçam de que elas são pessoas, elas não são um robô, e que elas precisam preservar a essência de ser humano, e podem e devem utilizar todas essas ferramentas a seu benefício para ter uma experiência que seja realmente transformadora, que seja intrigante e que te potencialize, te estimule a poder estar expandindo essas conexões que vão além dos territórios que nós podemos estar. Só para te fazer um ponto que eu acho muito, e foi uma colocação muito polêmica quando eu apresentei lá no Web Summit, que foi o seguinte: eu estou, nesse momento, né, trazendo uma nova proposta na área da educação, da reeducação, melhor dizendo, né? É um projeto de reeducação que vai buscar formar uma nova profissão, que é uma velha profissão que ainda não havia sido institucionalizada, que é o deal maker, que é o fechador de negócios, que é um pouco aquilo que me define na minha trajetória como empreendedor. E estou usando de todas as facilidades e recursos que nasceram de relacionamentos que eu estabeleci lá no Web Summit e anunciei ontem, antes de embarcar para o Brasil, essa novidade, mas eu não deixei de fazer uma grande provocação e disse o seguinte: para você participar
do programa de aprovação, de seleção, para ser um dos 35 primeiros alunos da primeira turma do primeiro programa do mundo para te formar em deal maker de sucesso, dentro de uma plataforma com todos esses recursos tecnológicos, você não vai nem me responder um e-mail, você não vai participar de um grupo de WhatsApp, meu amor. Não. Você vai me mandar uma carta escrita à mão, cursiva. Eu não quero com caps altos, com caixa alta. Cursiva. E vai me mandar e vai me explicar o porquê eu devo aceitar você neste programa, porque você tem habilidades extraordinárias para serem potencializadas num programa para te formar num grande fechador de negócios. Então, presta atenção. Existe um pop-up que aparece em todos os sites, que é de segurança, que diz assim, clique aqui e diz assim, I am not a robot. Eu não sou um robô. Sim. Será que não? Será que você não está agindo como um robô? Então me prova que não é um robô. Eu quero robô, não escreve no cursivo, não pega a bique e manda uma carta. Então desculpa, quer participar? Vai ser desse jeito porque o programa é meu e eu organizo do jeito que eu quiser. E eu acho que ao convidar as pessoas para elas se manifestarem desta maneira, isso reconecta elas a essa essência menos robótica e mais humana. E não tem nenhum problema que a aula seja dentro deste ambiente, está perfeito. Que você explore e aproveite de tudo que a tecnologia tem. E eu utilizo, e nós todos utilizamos, quando ela é utilizada com bom senso, com equilíbrio e com limite. Agora, perder a noção de escrever uma carta, e desculpa, eu quero Muita dizer, gente já não consegue mais nós escrever. temos, Inclusive eu. nós temos uma geração de analfabetos. Não, eu não sou analfabeta, eu escrevo bem. Não, mas estou dizendo, nós temos uma geração que não sabe mais escrever. É verdade. Uma carta cursiva. É fácil. Acho que não sabe nem o que é cursivo. Então, assim, eu acho que é importante provocar, tanto no jovem, ou na criança, como no adulto, esse resgate de algumas coisas que são primitivas, importantes. Cartas de amor se escrevem assim. Se escreviam. Se escreviam. E talvez seja uma... E muitas vezes quando você manda flores, escreve um cartão, né, é muito diferente quando você manifesta isso. Por que as pessoas ainda querem receber um livro com uma dedicatória? Sim. Que é escrita? Fica na fila para isso. Porque você quer um testemunho ou uma mensagem que te, enfim, né, te relembre ou te prestigie. Então, eu espero poder preservar o binômio caneta-bic, papel em branco, para que as pessoas possam entender que elas têm que ser cada vez mais humanas. Isso é legal que você falou. Durante a pandemia, eu fui convidada para fazer uma palestra no TED Talks. E o tema do TED Talks era sobre a pandemia, as mudanças. Eu fiz uma pesquisa bem grande a respeito de felicidade no mundo. Então, o que as pessoas entendiam como felicidade nesse momento? E qual que é a relação disso com os negócios? E para todos os países que eu pesquisei, olha que eu olhei muitos países no mundo inteiro, os 3 principais temas de felicidade estavam relacionados a coisas que não são materiais, é muito mais conexão emocional. E eu bati um papo com o Guga Stocco esses dias, com o John Freitas, e a gente estava falando sobre esse tema, sobre uma realidade virtual e todas essas mudanças. Inclusive o que você está propondo é uma situação de conhecimento e aprendizado numa imersão virtual completamente diferente. E a gente vai começar a viver um mundo cada vez mais virtual. A minha sensação é que a gente vai ter que aprender a ser humano, porque a conotação de humano que a gente tem hoje, ela vai se transformar. Assim como se transformou na pandemia, ela vai se transformar daqui para frente, tanto na nossa relação com a gente mesmo, quanto as pessoas com quem a gente convive e no trabalho. Como é que você vê isso? Eu acho que você falou a palavra-chave. Nós temos que reaprender a ser humano, né? Porque hoje nós somos operadores de telefones, smartphones, de computadores, e a gente se enquadra nos padrões dessas máquinas, né? Quando na verdade elas têm que servir aos nossos interesses. Então eu acho que tem uma outra questão que é muito relevante e que eu acho que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de chamar a atenção para isso, eu faço com muita alegria, até pela responsabilidade que me compete ao estar sempre ou em qualquer momento que eu estou compartilhando meus pensamentos, em trazer uma reflexão que é o seguinte. E aí eu trago por 30 segundos aqui só uma referência de uma história da minha trajetória como empreendedor social também, que foi aquela campanha do câncer de mama, da camiseta do Alvo Azul, e que ao longo de mais de 2 décadas e meia impactou
milhões de mulheres no Brasil, foram mais de 14 milhões de camisetas vendidas, mais de 50 milhões arrecadados para o Hospital do Câncer de Mama aqui no Brasil. E te dizer que eu aprendi ali uma coisa muito importante, que a educação salva a vida. Uma mulher pode diminuir 90% as chances de morrer de câncer de mama se ela tiver o conhecimento do seu corpo, ela se empoderar e ela fazer uma coisa muito simples como um autoexame de se tocar nas suas mamas. Então isso diminui em 90% as estatísticas de mortalidade por câncer de mama. Incrível. Sim, você tem que fazer mamografia, sim, você precisa fazer os seus exames regulares e muitas vezes, quando é necessário fazer uma intervenção cirúrgica ou intervenção eventualmente química por uma quimioterapia, tá tudo bem. Mas a educação previne doenças seríssimas. E aqui nós temos hoje um mundo e o Brasil, infelizmente, encabeçando a lista dos países mais conectados em redes sociais do planeta, a quantidade de horas por pessoa neste universo de mais de 120 milhões de smartphones, o Brasil é o primeiro, número 1. E eu quero dizer que hoje existe uma patologia tratada com muita preocupação pela Organização Mundial de Saúde e pela psiquiatria, que é a dependência digital. A dependência digital, ela causa danos psicológicos tão graves quanto uma dependência química. Então, quando você vê crianças frustradas, ansiosas e se suicidando, e isso tudo é levado por movimentos inescrupulosos de utilização sem barreiras, sem nenhum limite, e geram todas essas ansiedades. Por quê? Porque existem os grandes profetas da prosperidade digital e que geram estratégias de gatilhos mentais. Eu até brinco que eu digo o seguinte, quando o cara me fala essa palavra, gatilho mental, eu que brasileiro que sou, já levanto a mão e falo, leva a carteira. Mas porque assim, gatilho pra mim vem, gatilho, revólver, assalto. É mais ou menos isso. Gatilho mental botou na minha cabeça o revólver, já levou, perdeu o Playboy. Leva o celular, leva a carteira, leva tudo. Desculpa. Quando você pode sim, de uma maneira responsável, utilizar formas de comunicação. O entendimento da mente do cliente, né? É legítimo você não tem problema, como o cliente funciona. mas não usar isso para gerar uma ansiedade de uma escassez exagerada que não existe, que é mentirosa, para poder fazer aquele cara um refém. Mas aí você tocou num ponto importante, porque tudo isso que a gente está falando exige tem um limiar, né? Tudo que a gente conversou até agora tem um limiar. Tem o limiar do bom senso, tem o limiar do entendimento da educação, tem o limiar da ética. Até um certo ponto você pode utilizar e é legítimo. Até um outro ponto aquilo causa danos. E a gente está vivendo um momento delicado. Por isso que eu estou falando dessa história da gente reaprender a ser humano. Porque tudo indica, com o metaverso inclusive, que nosso mundo vai ser virtual. Cada um vai viver na sua realidade. Cada um vai criar o seu próprio mundo, o seu próprio universo, se conectar nele e decidir o que eu quero ver, com quem quero falar. Eu vou criar a minha realidade, o que eu quero enxergar. E talvez eu vou ficar ali desconectada do que está acontecendo na realidade. Como é que eu vou conviver com a minha realidade e a realidade de tantas pessoas? Imagina que hoje, cada um dos seus clientes tem um mundo paralelo, o mundo dele. O jeito que ele levanta, o que ele come, onde é que ele vai, com quem ele se relaciona, se ele é casado, se ele não é casado, se ele tem 4 filhos, 1, 2, nenhum, um cachorro, enfim. Cada um deles tem o seu próprio universo. Agora imagina quando a gente tiver que entender esse universo, o universo virtual. E você está falando de uma coisa muito importante, que é o limite entre o que me faz bem, isso aqui está cheio de oportunidades, possibilidades e coisas incríveis para explorar, e aquilo que é patológico, que causa doença, causa dano, causa problema e tudo mais. Qual que é a responsabilidade na sua visão da educação? E como você vê essa educação daqui para frente para conviver com essa dicotomia que a gente está vivendo? Não tem outra forma de fazer. Eu digo que não tem como você fazer uma omelete sem quebrar ovo. Eu acho que você precisa trazer à luz, né, de uma comunicação muito clara, muito objetiva, muito transparente, o que está acontecendo. Você precisa fazer campanhas da mesma maneira que você tem o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, o Novembro Azul. Você precisa criar um mês de alguma cor, que eu diria que se não tivesse sido a cor eleita para chamar a atenção da AIDS, seria o vermelho, de Red Flag. Porque eu acho que nós hoje temos uma população na casa dos milhões, dentro da nossa casa, inclusive, sofrendo os danos
de uma dependência digital. Concordo. Inescrupulosa e que vai levar a um prejuízo incalculável no que tange às patologias psicológicas, às depressões, às ansiedades, às frustrações, às depressões e coisas muito piores que nós já estamos vendo. Os índices de suicídio nunca cresceram tanto. E entre jovens adolescentes. Burnout nas empresas. Então, assim, é uma coisa muito séria. Então, eu acho que a nossa responsabilidade é enorme. Eu acho que nós temos que falar sobre esse assunto. Eu acho que nós não temos que só falar das coisas boas, das nossas vitórias e conquistas. Nós temos que chamar a atenção com a nossa autoridade e prestígio de coisas tão importantes quanto essa. E que a gente pode sim fazer alguma coisa. E você tem razão. Você só vai conseguir fazer isso num processo de reeducação. As pessoas têm que entender que tudo na vida tem um limite. E quando você cria, né, essa nova dimensão vis-à-vis o metaverso, o que vai se construir aqui é uma nova população de alter egos, né? Então, assim, nós temos 8 bilhões de pessoas, vamos ter 16, porque vai ter mais uma nova população virtual que não existe, Sim. que é idealizada. Então, se você usa isso para uma experiência imersiva, interativa, onde você pode ter, por exemplo, amigos, colegas, alunos numa sala de aula com pessoas de vários lugares do Brasil ou do mundo e ter uma troca, isso é fantástico. Como você poderia fazer isso? Jamais. A tecnologia te permite. Agora, não seja autor dos seus próprios fake news. Não viva uma mentira patológica. Não seja refém da mitonomia. Porque você terá aquilo que você vai fazer o esforço necessário para conquistar. Você vai ter que conquistar seus sonhos pagando um preço caro. Você não vai ter eles de uma maneira gratuita. Então, aceita que dói menos. E faça o que precisa ser feito para ter a vida que você acredita que você merece ter. Maravilhoso, a gente está num papo excelente, mas eu quero agregar essa conversa, chamar uma pessoa que está aqui, que é minha convidada, que é a Amanda. A Amanda, ela é uma mulher que se dedica a vários projetos sociais, inclusive com mulheres. Ela também trabalha com essa educação voltada para mulheres, para a conexão de pessoas. Eu acho que cabe bastante dentro dessa conversa. Bem-vinda, Amanda, obrigada pela presença. Obrigada, Carol, mais uma vez o convite. Amanda, e a gente está falando sobre isso, e aí eu queria trazer a mulher para esse universo, né? A mulher tem um monte de responsabilidades, ela tem já uma vida que ela tem que conciliar um monte de coisas, e ela tem uma grande responsabilidade sobre a formação, a educação desse filho, da criança, além de todas as outras coisas. E de moderar esse universo virtual, o quanto essa criança vai participar disso, e criar um universo educativo, porque na minha concepção, por mais que a escola avance, que você utilize a melhor metodologia, que seu filho esteja numa escola bilíngue, trilíngue e poliglota, o papel ainda é familiar e a mulher tem um papel muito importante nesse processo de formação. Como é que você vê esse desafio? Nossa, o Belina falando, eu tava aqui, assim... Com vontade de falar. Desejando, porque quando a gente toca principalmente no assunto, né, até dando um passo atrás a sua pergunta, Carol, quando a gente toca no assunto sobre suicídio, o índice é muito alto. São Paulo chega a ser um dos estados no mundo que mais tem casos de suicídio em crianças e adolescentes. E a gente acredita, né, não tem estatísticas exatas, porque tem coisas que não consegue, por conta da ausência da educação. E muito, muito provável, né, por conta da ausência da família. E aí Belina falou muito perfeito. Eu acho que a gente agora vai ter que construir um alter ego, que eu acho que vai ficar muito mais complicado de lidar. Porque existe uma discussão longa, né? Entra-se em fazer campanha, o Belina também citou outros tantos tipos de campanhas, né, que existem. Fazer ou não fazer campanha para esse tipo, porque a campanha aqui, principalmente no Brasil, na maioria das vezes, não é educativa. Né? Ela só fala, e quanto mais se fala... Quanto mais vender, melhor. E quanto mais se fala, o que acontece? Você induz... A campanha que ele criou, que eu não porque estou na frente dele, é sensacional, é uma campanha educativa. Dando consciência de qual que é a solução. Você sabe que eu sou idealizadora também de uma das maiores campanhas de combate à violência contra a mulher, e o foco não é falar sobre violência. Sim. Mas qual que é a solução desse problema? O que eu posso fazer? O que eu posso solucionar? E o que ele falou é muito perfeito, e é o que a gente precisa fazer com a questão, né, quando se fala em criança. Tem duas coisas que eu queria pontuar aqui, seguindo a sua colocação, que é o seguinte. Bom, primeiro, que é um outro alerta, o uso indiscriminado dos gadgets e das redes sociais
tem impactado no QI das crianças. As crianças de hoje, os seus filhos, têm um QI menor que você. Deixa eu te explicar. Cientificamente, Sim. as crianças que estão hoje nascendo e crescendo têm um QI menor que o pai. Ponto 1. Ponto 2. Quando a gente está diante dessa inevitável, né, criação de um novo universo, quase que é o resgate daquele Second Life, né, que existiu no passado. Literalmente, a gente vai viver isso. Não vai? Literalmente. Mas aí eu vou te dizer o seguinte. Quando há equilíbrio, há solução. O que acontece? Quando você pensa num avatar, quando você pensa em criar um alter ego, você tem dois caminhos. Você tem um caminho pautado por coisas que não têm significado, não têm propósito de vida. São apenas projeções de conquistas materiais e de um estilo de vida vazio. Então eu vou criar um alter ego que anda de helicóptero, que anda de avião privado, que vai no restaurante que eu não posso ir. Tá bom? Agora pense por um minuto que eu não tenho uma série de coisas que eu gostaria de ter. A liberdade para fazer o bem para outras, ou seja lá o que você quiser. Será que o meu alter ego não pode ser melhor que eu? E eu, porque eu tenho alguma limitação psicológica, porque eu sou inseguro, ou porque eu estou passando por uma fase difícil e eu não estou conseguindo fazer aquilo. Mas na medida em que eu projeto a minha mente para fazer alguma coisa com propósito, em ser uma pessoa melhor, imagine se o meu alter ego for melhor que eu e ele me inspirar a reconstruir o meu eu e me tornar uma pessoa melhor. Depende de você, a escolha é sua. A escolha não é de ninguém. Você não precisa sair da foto de um carro importado no shopping que você não é dono, ou alugar um helicóptero para parecer que você é multimilionário, ou um avião. O que isso tem de importante? É um meio de transporte. Mas esse exagero de explorar essa riqueza percebida... Exato. O sucesso percebido mais importante do que o sucesso vivido. E não é só financeiramente ou profissionalmente, é também emocionalmente. Eu falo sobre isso. O pessoal me pergunta, Carol, você é casada, você é solteira? Eu falo, gente, a minha vida pessoal e o meu relacionamento pessoal eu quero viver no pé do ouvido. Exatamente. Eu não quero declarações de amor nas redes sociais. Eu quero declaração de amor na taça de vinho. Eu quero declaração de amor no cartão escrito à mão. No cartão escrito à mão. E a gente vai perdendo essa noção dessa realidade. Inclusive, por exemplo, quando a gente fala sobre esse ponto aí, você fala de bom senso, de escolha e tudo isso. Por outro lado, essa escolha é limitada quando você é induzido, quando você é convencido, quando você é manipulado. E a gente está vivendo um mundo em que os negócios bem vistos são negócios manipuladores muitas vezes. Negócios que conseguem ter mais informações a ponto de manipular sua audiência, manipular os consumidores e fazer com que eles tomem decisões que não são conscientes, racionais ou intencionais. E aí vem a educação como um ponto importante nesse aspecto. Como é que você vê isso? Depois quero ouvir sua opinião. Não, para concluir meu raciocínio, de novo, eu vou repetir o que eu comecei te dizendo, que eu acho que é uma mensagem para ficar aqui, né? Eu acho que é essa tríade do desaprender primeiro, para reaprender a aprender. Então eu acho que não são três palavras separadas, elas são uma dinâmica, elas são um círculo virtuoso. Então, outro dia eu li, vou trazer um exemplo aqui simples. Certo. Outro dia eu li uma matéria, na verdade um post no LinkedIn, que trazia uma nova tecnologia aplicada aos pneus da Pirelli, que eles se consertam. Então, por exemplo, você passa por cima de um prego ou rasga o pneu, ele vai lá e ele tem uma camada que ela se volta e conserta o pneu. Automaticamente. Reflexo disso. Você pode imaginar quantos milhões de borracheiros existem que vão perder o emprego? Muitos. Então vamos lá. A indústria não vai ser solidária e ter compaixão dos borracheiros que fizeram ela sobreviver por muitos anos. Tem uma coisa tênue aqui, ok? Será que eu preciso chegar a esse ponto? E matar de fome o borracheiro? Não sei. Mas não vou discutir isso. O que eu vou discutir é, seja por onde for essa discussão, o borracheiro está na iminência de perder o seu ganha-pão. Seu único ganha-pão, né? Ele vai ter que desaprender a ser borracheiro.
para a reaprender uma outra função e sobreviver. Isso é lei de Darwin, é sobrevivência, é adaptação, adaptabilidade. Perfeito. E nós estamos todos os dias sendo testados nos nossos limites para que nós possamos ser uma versão melhor. E essa versão melhor não é fazer um curso na NASA, não é ser especialista em botar um foguete na órbita. Não, é dar vários passos para trás, reconhecer quais são as nossas verdadeiras habilidades, nossos verdadeiros valores, o que nos conecta com o outro, o que nos faz ser um ser humano que entende a natureza e assim pode aplicar num negócio legítimo, criar um projeto, ou um produto, ou um serviço que vai trazer ou a cura de uma dor ou a alegria potencializada das pessoas, com responsabilidade, com verdade, porque você pode ficar rico sendo honesto. Você não precisa ser o grande... Eu digo que tem uma frase antiga que diz que o grande malandro é honesto por malandragem. E a gente está cheio de malandro desonesto. E a gente não precisa mais Gersons em campanhas do Vila Rica, que a maioria aqui nunca nem ouviu falar nisso, mas que destruiu a vida daquele jogador de futebol. Sabe por quê? Porque ele tinha um slogan que foi muito bem criado por uma agência de propaganda fantástica e que vendeu muitos maços de cigarro para Souza Cruz e que dizia: leve vantagem você também, Vila Rica. E acabou com a vida do Gerson. Então, querido, é o seguinte, Gerson virou sinônimo de leve vantagem você também, no país do Vila Rica e da vantagem a qualquer preço. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que mudar a mentalidade, fazer as pessoas desaprenderem essas verdades que não são absolutas, elas são exclusivas de pessoas mal intencionadas, para que a gente possa ajudar as pessoas a empreender no fazedorismo e não num palco e não tirando fotos no Instagram ou fazendo stories contando mentiras para elas próprias primeiro e tentando seduzir outros com uma mentira que na verdade são os grandes fake news que a humanidade hoje faz e promove e produz todos os dias. Muito bom, Ricardo. Sensacional. Nossa, Concordo e assino embaixo. É tudo que eu acredito mesmo. E eu acho que essa é a nossa oportunidade, enquanto educadores, e todos nós estamos nesse processo, de levar para as pessoas essa visão. Tudo começa em mim. O líder que eu sou, o empresário que eu sou, ele é construído em cima da pessoa que eu sou. Se eu sou uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento de quem sou eu ou do que é importante para mim, eu vou fazer coisas que são ruins para mim e para os outros. Eu vou multiplicar no mundo aquilo que eu sou e aquilo que eu conheço de mim, né? Não tem jeito de fazer uma equação diferente. Amanda. Não tem como. E eu achei muito interessante a frase que ele falou, né? Eu falo muito que a desconstrução está sendo reconstruída de forma errada. Tudo que foi construído há tanto tempo está sendo desconstruído e continuam errando. E o Belino falou, só que em outras palavras, praticamente a mesma coisa. A gente tem uma responsabilidade muito grande, real, né? Quando a gente vai para as mídias sociais, o que de conteúdo o Brasil absorve? Então, é bem complexo, é bem complicado. Quando você vai para as estatísticas que você falou, né, no Brasil, no mundo, é muito... E a gente tem uma missão muito grande na parte de educação aí. E qual que é o caminho e a sugestão? O que você acha que é, de forma bem factível, alguma coisa implementável nesse sentido? Por exemplo, vou dar a minha opinião. O que eu vejo? Assim, não tem volta. A indústria do pneu não vai deixar de fazer o pneu que se conserta sozinho pensando no borracheiro. Infelizmente, isso não é uma realidade. Por outro lado, a gente vê indústrias destruidoras que reconstroem. A gente vê empresas destruidoras que reconstroem. Então, eu acho que o primeiro nível de entendimento, ele passa por essa responsabilização e talvez até legislação, de entender, se eu destruo, eu tenho que restituir aquilo que eu destruo. Se eu sou uma empresa que eu vou tirar o emprego de milhares de borracheiros, como é que eu vou reintegrar essas pessoas? É, de certa forma, minha responsabilidade criar algum tipo de projeto social em que eu vou preparar ao longo do tempo essas pessoas para que elas tenham emprego no futuro. Estou destruindo o trabalho delas, mas eu também posso construir um novo futuro para elas. Eu vejo que esse é o primeiro nível de consciência. Que o nível ideal é a gente falar, poxa, será que eu preciso mesmo fazer um pneu que se autoconserta para que depois eu possa... e eu vou tirar o trabalho de tanta gente, né? Então eu vejo que o caminho paliativo é esse. O que vocês enxergam sobre isso? Como é que vocês acham que o empresário pode levar isso para a sociedade? Qual que é o nível de responsabilidade na prática?
Amanda, eu já falei muito, agora você Vai lá. primeiro, depois eu falo. Vai lá. Quando a gente vai para a questão de ecossistema, é bem complexo, porque se a gente pegar... Ele citou o exemplo do pneu, que é um exemplo mega recente, eu acho que foi a divulgação essa semana ou semana passada. E a gente vai para as PETs, né? Que tá aí há tanto tempo, era vidro, depois foi para PET e agora está sendo reconstruído. Eu não acho que a culpa vai ser assumida individualmente por cada um. Eu acredito que cada empresa, quando tem uma consciência de ecossistema, eles estão assumindo isso. Por exemplo, a Adidas não é a que produz a PET. Mas aí, eu tô citando até nome, não sei se posso, né? Marca aqui. Mas ela tá pegando, quer dizer, embalagens ou um problema de uma outra empresa e ela tá revertendo. Então, quando a gente fala sobre a questão do pneu, a empresa tem que se responsabilizar pelo borracheiro, sim e não. Tem empresas que estão envolvidas nessas causas, de fazer um carro elétrico, de ter uma mudança, de ter mais consciência. Como eu citei o exemplo do tênis, que eu acho que está sendo uma coisa bem frequente, a moda, que foi uma das que mais sofreram agora na pandemia, eles usaram esse tempo até para se readequar mais do que já estavam. Então, não necessariamente quem está causando dano está sendo responsável pela solução dele. Porém, deveria? Deveria, super. Opinião? Por exemplo, num caso da Nespresso, que a Nestlé, eles assumem, fazem questão de dizer o porquê que eles querem fazer a reciclagem das cápsulas. Né? Um produto premium, um produto de altíssima qualidade, e eles fazem questão deles fazerem. Podem ser reciclados? Pode. Tem artesãos que fazem bastante coisas com isso, mas eles fazem questão de assumir isso. Porque eles também criaram um processo muito rígido para essa... inclusive, eu já cheguei a conversar até com eles o porquê da cápsula ser de alumínio, né? Já que alumínio é um produto tóxico para a questão de alimentação. Sim. E eles têm uma capa, uma proteção na cápsula para isso, e eles fazem questão de fazer a reutilização. Ótimo, né? Seria muito bom que todas as empresas que causassem os problemas tivessem as soluções, mas não necessariamente. O que eu penso é que a gente tem que ter empresas com soluções. Sendo a que está causando ou não, eu acho que quanto mais movimentação, quanto mais conscientização, e aí a gente volta para a pauta, educação, que sempre vai ser o caminho, sempre vai ser a solução para isso. Esse é o meu ponto de vista. Legal. Bom, então vou pegar o gancho. Tá vendo como é que é sempre bom a gente ficar por último depois? Querida, é o seguinte, eu agora acabei de voltar de Portugal. E no dia 1/11 fiz uma grande exposição de arte. Porque eu sou um empreendedor artista, ou um artista empreendedor, ou as duas coisas, quando eu reciclo 150 mil cápsulas de café Nespresso. É verdade, Crio uma coleção de retratos incrível, aclamados no mundo inteiro. Muito legal. E assim, com exposições no Soho, em Boston, em Miami, em Montreal e agora em Lisboa. É uma exposição que nasce com um propósito de celebrar a excelência, mas ao mesmo tempo não deixando o social, porque eu tenho sempre esse compromisso. E doei em cada um dessas cidades ou desses países uma obra da minha coleção para uma entidade importante. E vejo com alegria e olho no passado e agora fui entregar ao presidente de Portugal a obra que eu fiz em homenagem a ele, que vai ser doada para a associação mais importante que cuida de crianças com doenças mentais em Portugal. E essas obras foram leiloadas em vários grandes leilões com valores que chegaram a superar os 40, 50 mil dólares. Então, eu que nunca tive vocação para artista, me junto com duas pessoas que colaboraram comigo, minha esposa e o Wellington Amaral, que é um grande amigo e um produtor gráfico maravilhoso, mas nós chamamos a atenção. Um, que você pode transformar lixo em luxo. Dois, que o empreendedor é aquele que sabe juntar os pontos. É o que sabe transformar a combinação de determinadas peças de um quebra-cabeça numa imagem. E as nossas são extraordinárias. Você vê fotos maravilhosas. Depois você pode colocar aqui para ilustrar a nossa conversa. Perfeito. E ajudar, fazer alguma coisa, se importar com outras pessoas. Então, eu acho que esse processo da responsabilidade das companhias, porque cabe à companhia, no caso no meu, eu tive uma ideia criativa e fui atrás e não existia um programa nos Estados Unidos ainda implementado de reciclagem das cápsulas, e eu tive a sorte de não ter o programa, porque eu recebi as 150 mil cápsulas que iam ser incineradas e não iam ser nem recicladas, e acabei tendo lá uma quantidade generosa de matéria-prima para poder criar minhas obras de arte. Agora, por fim,
O que eu acho é que o mundo como um todo e o mundo capitalista que nós conhecemos, ele não tem essa compaixão e eu entendo, e também não vamos ser polianos aqui nessa conversa. Mas é verdade que pode existir sim, e vou dizer, já que gostei de relembrar dessa história do pneu, porque eu digo que eu sou um empreendedor que troca o pneu com o carro andando. Então, o que eu vou fazer, certamente, eu vou me aproximar, seja das lideranças da Pirelli, da Goodyear, ou seja lá qual for a companhia, e eu vou sim propor um projeto de educação. Não é antecipando o apocalipse, não é fazer... Não, nada disso. Sim. Mas tem que ser dito que o seguinte, o senhor borracheiro, deixa eu lhe explicar, o seu filho que viu o senhor tapando buraco de pneu a vida inteira e que está querendo imaginar que vai seguir a carreira do seu pai, não vai, meu amigo. Deixa eu lhe explicar. Então, existem outras possibilidades a seu alcance. Agarre elas. Então, eu acho que o case desses grandes grupos é muito importante para mostrar, não que eles estão canibalizando ou querendo destruir o meio ambiente, não, eles simplesmente estão sendo mais eficientes. Olha o valor de você ter hoje uma frota de carros elétricos em detrimento de carros de combustão que contaminam o planeta, né? e intoxicam as nossas florestas, a nós mesmos. Então, a tecnologia ela é importantíssima. O que eu acho que tem que haver é sempre esse contraponto. Né? Eu estou dando o meu exemplo, porque ele é de uma provocação assim, curiosa e quase divertida, que você, num mundo do digital, onde você é quase aliciado, colocado naquele matadouro, para você colocar o sujeito na boca do funil. Quer dizer, tudo arremete para uma armadilha. É tudo baseado em armadilhas. É tudo armadilha. Então, imagine você num processo como esse, que legitimamente pretende transformar habilidades para que você tenha pessoas com capacidades extraordinárias de fazer grandes negócios, tenha que resgatar algo tão simples quanto parar um momento e não querer me tapear. Sentar com a caneta e escrever de próprio punho uma carta para que eu possa entender quem você é de verdade. E você sabe que quando você senta e escreve no cursivo, você transfere ali, emocionalmente tem uma relação completamente diferente do que quando você tem que fazer um short message. Sem dúvida. Então, a vida não é feita de abreviações. A vida é feita de verdades. Absolutas ou relativas, mas verdades. Se é verdade para mim, pode não ser para você, não tem problema, porque sempre existem 3 verdades, não é isso? A tua, a minha, aqui 4, da Amanda e a minha. Né? Então temos a quarta aqui, que é aquela que a gente não pode controlar. Nós temos que fazer as pessoas serem mais felizes. Eu hoje saí de uma reunião maravilhosa com meu amigo Ronaldinho, que é hoje o CEO da ReHap, maior empresa de brinquedos do Brasil. Eu conheci o fundador, o Ricardo. Hoje, a ReHap, no seu modelo de negócios, 80% é venda de brinquedo. Ele espera que em 10 anos a venda de brinquedo represente 30%. E qual é o resto? É tudo aquilo que uma empresa que lida com a felicidade possa oferecer às famílias que não se limitam à criança para que elas tenham uma vida mais feliz. Então, isso é um compromisso, uma responsabilidade por ter um país e um cliente mais feliz. Com certeza, não tem como dar errado. Já deu certo. Já deu. É só continuar caminhando com resiliência, com criatividade, e nós estamos juntos, pensando e desenhando, fazendo um negócio juntos. Maravilha. Olha, a conversa de hoje dava pra gente ficar aqui mais um tempão, como sempre, né? E eu adoraria que a gente pudesse conversar de novo sobre isso, um pouquinho mais pra frente. A gente vai marcar novamente, se você aceitar meu convite, você também. E a gente vai prolongar essa conversa depois. Mas eu acho que fica uma mensagem muito forte aqui. Eu vou deixar um espaço para eles deixarem uma mensagem final. Mas a mensagem é: qual é a sua responsabilidade como dono do seu negócio? Você tem a responsabilidade de prosperar, sim, de fazer a sua empresa se desenvolver, crescer, sim, mas você também tem a responsabilidade de ser feliz. E qual é o seu papel no nível de felicidade que seus colaboradores experimentam, que seus fornecedores experimentam, que os seus clientes experimentam? Como é que você pode assumir um papel de protagonismo nisso? Seja através de projetos sociais, como a Amanda ou o Belino estão tão envolvidos aqui, seja através de projetos rentáveis, em que você pode transformar aquilo que é dejeto, aquilo que é poluente, aquilo que é ruim,
ou aquilo que destrói em alguma coisa construtiva e alguma coisa que possa fazer sucesso, gerar resultados para você e para o seu negócio. Palavras finais aí de vocês dois a respeito disso. O que você diria na sua trajetória como empresário, que foram seus grandes aprendizados e que fizeram com que você desse tantos saltos ao longo desse processo e chegasse até aqui hoje? Eu não vou te responder essa pergunta e eu vou deixar 2 perguntas para quem está nos assistindo. A pergunta vai ficar para ser respondida no próximo episódio. Não, cada um vai responder ao escutar na sua própria casa. Vai lá. A primeira pergunta é se você já encontrou felicidade na sua vida. E a segunda pergunta é se a sua vida, as suas escolhas e as suas atitudes promoveram a felicidade na vida de outras pessoas. Se você não conseguir responder uma dessas 2 perguntas, pega um papel em branco, uma caneta Bic e começa hoje a reescrever a biografia da sua vida, porque aí você vai ter condições de responder a pergunta que te fizerem na próxima entrevista, porque perguntar é mais importante do que responder. Adorei. Assina embaixo, muito Nossa, bom. que fechamento do Belinho. Agora olha a hein? sua responsabilidade. Olha que responsabilidade. Gente, encerrou, vamos embora. Amanda, coisas que você aprendeu aí na sua trajetória que você acha que foram importantes para trazer você até aqui. Eu sei que foram coisas no amor e na dor. Pode falar. Não posso falar não. A gente ia ficar horas aqui falando, mas, gente, a gente tem uma responsabilidade muito grande. O Belino falou sobre felicidade. E felicidade não é sobre a gente, é sobre um universo. A gente entrou em assuntos aqui, né, de social. Eu nem esperava, mas foi maravilhoso. E a vida não é só sobre a gente, é sobre o outro. É o que você faz pra você e o que você faz pro outro. Não é o que a gente leva, é o que a gente deixa. Então, Carol, nossa, foi mais especial do que eu imaginava esse podcast. Eu tenho certeza que o Belino tem que vir com a missão de um outro pra gente gravar aí mais 3 etapas, porque ele tem muita história pra contar. Não deu nem pra Não tô contar as histórias aqui, dele. porque eu não sou de bajular ninguém, mas realmente ele tem bastante história pra contar. Eu acho que ele precisa dormir. E sou feliz. É acelerado, eu tava num país ontem, tá em outro hoje, né? Então, assim, é sobre isso, é sobre o que a gente faz e o que a gente deixa, não o que a gente leva. Isso é Obrigada sensacional, mais uma porque vez. comprovadamente nós somos mais felizes quando a gente faz alguém mais feliz e a gente conscientemente faz isso intencionalmente. Então fica aí, mais feliz, mais próspero, mais consciente. Um abraço, muito obrigada pela sua presença aqui nesse episódio do Boys Voice. Deixa aqui embaixo seus comentários, as suas perguntas, as suas considerações sobre as coisas que a gente conversou aqui. A gente quer interagir com você e a gente quer te ouvir. Então deixa aqui, te espero no próximo episódio do Boys Voice. Aos meus convidados, muito obrigada pela presença. Obrigado, E até breve, eu espero. Com certeza. Tchau, tchau.